Vamos falar de educação. Estou tendo o prazer de receber de novo meu amigo Jorge Andrade, que vem lá de Niterói para bater um papo com a gente aqui. Agradeço, inclusive, sempre. Já até brinquei com ele hoje. Daqui a pouco já está escolhendo a serra para fixar a moradia, né? Porque o pessoal começa a vir muito a Teresópolis, se apaixona, depois não tem jeito não. É ruim de largar, né, Kleber? Isso aí. Nós vamos falar dessa questão da educação. Eu quero aproveitar a grande experiência do Jorge, porque é um cara que tem essa experiência na gestão da educação. Que, gente, diferente de você atuar como professor, atuar como, né, a parte, digamos assim, material da coisa, é diferente você ter esse olhar da gestão, porque a gestão ela precisa estar de fora desses mecanismos, mas conhecer também esses mecanismos utilizados na área pedagógica. Vamos aproveitar um pouco da experiência do Jorge para falar sobre isso, porque é talvez a grande luta que a gente tenha que travar hoje, né, Jorge? Antes da gente falar do nosso assunto hoje, que é a base comum curricular, eu queria falar justamente sobre, aproveitar um pouco da tua experiência com relação a isso. Fala-se muito em intervenção em segurança pública, a gente não vai entrar nessa questão, mas a intervenção na educação, que a gente falou até na última vez que você esteve aqui, ela também é necessária, né, Jorge? Bom dia, seja bem-vindo, amigo. Bom dia, Anderson. Obrigado por mais um convite. Bom dia, Teresópolis. Bom dia. Depois de uma chuva pesada que tivemos, né? Estamos num dia estável. Isso é legal, isso é bacana. Sim, é um prazer para mim estar aqui com você novamente. Com vocês, né? Então, intervenção. A intervenção, não querendo entrar no assunto intervenção militar, ela foi mais um ato de desespero. Um ato em que o povo não aguentava mais viver numa insegurança, e acredito também que um processo com bastante característica de promoção a nível de governo. Sim. O governo quis se promovendo uma intervenção. Uma promoção política, né? Promoção política, exatamente. Mas veja bem, a verdadeira intervenção que precisa ser feita é na área educacional. Porque a educação, como havia dito antes, e volto a dizer, num país em que a educação é priorizada, é trazida para o primeiro plano, não existe falta de emprego, não existe falta de saúde. A saúde pública é precária porque a educação está agonizando. A nossa educação agoniza. Agora vamos ver com essa base nacional comum, que o que vem a trazer para nós, porque ela tem um período de 2 anos para ser implantada. Ou seja, ela já foi aprovada, ela já existe, ela começa a vigorar em 2018. E os estados e municípios agora vão ter que se adequar, exatamente, né, para implementar. Mas ela é apenas uma base. Ela continua delegando autonomia para os currículos, para as escolas. Os estados e municípios precisarão atuar e agir naquilo que concerne as suas necessidades, né? Existe uma pluralidade muito grande no Brasil de cenários sociais, e os cenários vão se adequar, porque a necessidade de um habitante, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, uma pessoa que mora em São Paulo e uma pessoa que mora em Manaus, são necessidades totalmente diferentes. Entendeu? E como é que você trabalha isso, Jorge? Até aproveitando um pouco da tua área, da tua experiência enquanto gestão, né? Porque para mim, né, é muito difícil tentar trabalhar, por mais que seja uma base, por mais que sejam parâmetros bem básicos mesmo, né, de iniciar um trabalho, como é que você consegue startar a partir disso com tantas dificuldades assim de você criar proximidade? Porque eu vejo, por exemplo, no Rio de Janeiro, o interior do estado do Rio de Janeiro tem uma necessidade X, né? Já a capital, outra, né, na área educacional. E aí você tem uma base que tenta jogar todo mundo no mesmo, né, no mesmo balaio ali, né? Para o gestor, o que se encontra como maior dificultante para isso mesmo? É essa diversidade ou é tentar encontrar essa necessidade e ela se adequar a essa base? Na realidade, Anderson, para o gestor, a maior dificuldade está em lidar com a sua equipe operacional desmotivada. Os professores não têm motivo suficiente para
dar um up em suas vidas, em suas carreiras. Eles precisam de uma formação continuada, eles precisam se adequar às novas exigências do nosso novo século. E o que acontece? Para o professor, não muda muito. Nós estamos convivendo com uma geração totalmente antenada, conectada. A velocidade de informação é tão grande que o educando tenha em seu poder qualquer informação em tempo real, praticamente imediato. É verdade. Mas o professor se sente a parte mais prejudicada nessa relação. E às vezes não tem nem tempo de estudar, né, Jorge? Eu tenho que fazer uma jornada tão maluca, né? Eu tenho professores em casa, falam muito bem disso, tem que trabalhar o dia inteiro, várias matrículas, várias turmas. Como é que para se especializar, né? Como é que para se antenar? Aí que entrariam as políticas públicas. Eu acho que uma revisão na carga funcional do professor, na carga de trabalho, uma melhor divisão do que ele precisa para se adequar e da parte profissional lecionando em ambiente de classe, porque ele, em ambiente de classe, ele está exercendo a sua verdadeira formação. Claro. Mas ele precisa de suporte para que essa formação seja continuada. E o que acontece? Ele é a parte mais prejudicada né? do processo, de todo o processo. E aí, Kleber, eu sou obrigado a te perguntar isso, né? Porque você vive falando aqui que tem que ter aquela coisa da motivação, que você precisa gostar do que faz, não amar, né? Você precisa gostar daquilo que você faz, você precisa ter esse tempo de reflexão sobre aquilo que você faz. Como é que um professor faz isso, amigo? Eu vou te falar uma coisa, isso é uma coisa que meu avô já dizia. Uma vez que a necessidade entra pela janela, o amor sai pela porta, ou vice-versa. Então, para mim, qualquer profissional, por mais que ame, por mais paixão que tenha por aquilo que faz, perante a dor, perante a necessidade, perante as dificuldades em que nós estamos vivendo, realmente eu questiono como essa pessoa pode ter alguma motivação para estar exercendo plenamente aquela função. Né? Vocês, no início da fala de vocês, é muito contundente a respeito da importância da educação. Mas uma coisa que a gente precisa falar é que hoje, se nós começássemos hoje um plano real de educação, inclusive apontando um futuro com melhores políticos, com uma melhor sociedade, nós levaríamos minimamente 50 anos para conseguirmos tirarmos a cultura existente e implantar uma nova. Por período exemplo, de transformação. Exatamente. E onde não existe, porque um país que vive o caos, né? Um país que vive a emergência, a necessidade da comida, a necessidade da segurança, as pessoas realmente, quando pensam em 50 anos, não é ser egoísta, é o meu aqui e agora. O que eu faço com o meu aqui e agora? Como eu me resolvo aqui e agora? Então, é muito difícil, porque o dinheiro falta para o investimento. Eu tenho que investir no professor, eu tenho que investir em novas metodologias, em novos conceitos educacionais, para que, inclusive, eu prepare a criança que está lá no jardim de infância, com todo um processo que, se ela conseguir já absorver alguma coisa, a outra geração vai conseguir, então, um pouco mais. E na terceira, então, talvez. É o processo de continuidade, exatamente. Né, Jorge? Tem que ser uma coisa contínua, né? É muito difícil para vocês, dentro desse contexto, na gestão da educação, né, empresário nesse segmento, porque eu imagino o quanto é complicado, porque as soluções, elas existem. Agora, o tempo para que a gente colha resultado, ele é muito grande. Eu penso assim, as pessoas são como um empresário. Quando eu entro numa empresa, a primeira coisa que eu escuto é: quando é que eu vou ter resultado? Para você ter resultado como você quer hoje... É o imediatismo, né? Para você ter resultado hoje, você tinha que ter começado 2 anos atrás, mais ou menos, para uma empresa. Então, hoje, né? Para que eu pretenda, né, e tenha o resultado da educação, eu tenho que fazer um investimento. Teria que ter feito há 50 anos atrás. Não foi feito. Então, com toda certeza. Hoje. Então, para começar hoje, lá na frente, sim, colher resultado. E a gente sabe que não é uma mudança hipócrita política. Não. Tem que ser verdadeira. E
qualquer mudança nos traz dor, porque é crescimento. E vai ter que batalhar durante aí um E outra bom coisa período. importante também, 2 pontos para a gente finalizar o nosso bate-papo, que se deixar a gente vai embora direto, né? São 2 coisas muito importantes. Gente, educação de qualidade custa dinheiro. E não adianta o governo ficar tirando daqui, tirando dali. Precisa conter despesa, tira da educação. Precisa... Não. A Revolução Educacional, por exemplo, da Coreia, custou milhões de dólares. E custou milhões de dólares que o governo resolveu investir, porque entendeu que a educação de qualidade mudaria a história do país. É assim que se faz. E, segundo lugar, precisa de legislador consciente do que está fazendo, porque, gente, não adianta nada, a gente está vivendo isso muito na nossa pele, não adianta nada a sociedade promover mudanças, participar das mudanças, aí bate num Congresso Nacional completamente despreparado, né, Jorge? A educação tem sido o boi de piranha que o governo oferta, claro, em detrimento de outras situações. Sim. Exatamente, veja bem, é interessante que o brasileiro não evolua. Claro. Ele alimenta a máquina pública. Claro. Na realidade, a ignorância é o maior alimentador da máquina pública. Então não é interessante investir em educação no Brasil. Interessante no Brasil é que o povo continue sendo guiado por fake news, como você falou. Então eles são doutrinadores. Consumindo. Gente, mas nós vamos mudar essa história, tá? A gente precisa mudar essa história. Mas eu lamento e depende da gente. Mas eu lamento ter que terminar o bloco, porque tem tanta coisa para falar. Eu sei, eu também lamento. Nossa Senhora. Conversa com o Jorge é sempre muito boa. O Jorge tem que vir para fazer um programa inteiro com a gente, entendeu? Eu agradeço. É sempre muito ruim terminar, né, gente? Mas a gente está no horário. Teríamos muita coisa mais a ser dita, né? Principalmente sobre a base nacional comum. A gente vai voltar a esse assunto, o Jorge vai voltar aqui, que eu já estou esquematizando aqui para ele se apaixonar pela Serra, não voltar mais para Niterói. Então pede para ele vir na quinta, tá? Vem na quinta-feira, Kleber já está pedindo aqui. Jorge, obrigado pela tua participação. Eu é que agradeço, Anderson. Agradeço ao Kleber, a você, sempre um pela oportunidade. A casa é sua. Muito obrigado. Já me sinto em casa. É isso aí. E nós vamos para o intervalo comercial, tá, gente? Rapidinho, porque ainda tem muita coisa ainda nessa casa aqui para a gente discutir, tá bom? Logo depois do intervalo comercial, vamos falar de Café com Ideias, vamos ver o nosso jornalismo, né, cara? Tem um monte de coisa aqui ainda atrasado para a gente dar uma olhada. O jornalismo não para e está sempre contando com a sua participação. Então participe. Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.